Fala, família! E nós estamos falando sobre louvor e adoração. Esse canal não é sobre nós. Vou começar aqui com uma pergunta. Quais os pré-requisitos teológicos e técnicos para ser um ministro de louvor? Primeiro, explica aí o que é ministro de louvor. É porque aqui na Church a gente usa o ministro como condutor. É uma coisa que a gente está tentando mudar, porque todo mundo que está ali é ministro de louvor, está ministrando louvor. Então, assim, nós estamos tentando mudar essa concepção. Então, vamos olhar aqui como condutor. Princípios teológicos e técnicos para ser um condutor de louvor. Requisitos técnicos, eu acho que o mínimo que você tem que ter é um mínimo conhecimento sobre a música, sobre tom, sobre ter um ótimo ouvido, porque é muito importante que você conduza a igreja, mas que você também seja conduzido através do que você está fazendo, né? Então, logicamente, eu entendo que você tem que conhecer a Jesus e saber para quem você está adorando e como você está conduzindo a igreja até quem você o adora, né? Eu acho que o cara tem que ter um conhecimento bíblico a respeito do que é adoração de maneira geral e aí aplicar isso às canções que ele escolheu para poder ministrar naquele dia, e tem aqueles quesitos que não são nem teológicos, mas são espirituais, que é uma vida de adoração, né? O líder, a pessoa que está conduzindo a adoração, ele precisa ter uma vida de adoração pessoal e sensibilidade do Espírito, para entender para onde o Espírito está direcionando. Assim. Eu acho que um dos grandes papéis do líder é esse. Sim. Né? Às vezes ele organizou tudo para fazer de um jeito e o Espírito falou assim, hoje não. Hoje não. Hoje E eu vou falar uma coisa para você, o Espírito gosta disso. Quando você escolhe, ele fica só olhando e falando, não acredito que ele está fazendo isso. Deixa na hora. Sério que ele escolheu isso? E uma coisa é fato, quando você segue aquilo que não é do Espírito, você quebra a cara de cara, assim. É automático. Certeza, é verdade. E aí chega na hora ele fala, agora vamos ver se você vai me ouvir. E aí ele muda tudo, então tem que ter sensibilidade. Exato. Eu acho que é legal isso você falar de vida de adoração, porque as pessoas muitas vezes acreditam que eu posso ser um bom amigo de Deus simplesmente chegando subindo para cantar. Não, né, cara? O que você faz durante a sua semana, é o tempo que você tem. Então, eu acredito que para vocês que são condutores de louvor, né, e até mesmo os ministros, aqueles que estão ali em cima, vai muito daquilo que você se alimenta do dia, né? Né? Ou da semana, na verdade, né? E você não pega simplesmente escolhe música por escolher. Hoje eu quero que valorize o que você tem. Por quê? Porque eu não tive outra ideia, vai essa daqui. É mais fácil. Né? É mais fácil. Você nem sai, né? Boa, vamos para a segunda perguntinha. A segunda perguntinha é: o que é mais importante na hora da adoração? Eu acho que é um coração vulnerável. Coração vulnerável à presença de Deus. Vulnerável no sentido de apresentar, de se colocar sem reservas diante de Deus, assim, e adorar Ele. Eu acho que essa é uma das grandes coisas, assim, ser vulnerável e estar ali sem reservas. Eu acho que é isso. Além disso, eu acho que eu colocaria disponibilidade. Eu acho que quando você está disponível, você se torna não só um instrumento, mas um canal que passa por você e você dispara para as pessoas. Disponibilidade é uma coisa que as pessoas precisam entender, né? Não somente para a área do louvor, mas para qualquer ministério da igreja. Né? Até porque, assim, às vezes a gente não é porque você não está na escala que você também não faz parte do que vai acontecer. Exato. Então a disponibilidade eu acho que é muito importante na adoração. Boa. Terceira pergunta, essa aqui é muito difícil. Quem criou a harpa? Ai, meu pai! Do nada! Gente, eu não sei, eu vou falar que eu não sei, mas eu acho que foi uma junção, porque existiam muitas canções, por exemplo, Paulo Reis Macalão, tem aquele outro cara que eu gosto, então acho que foram se unindo. Mas será que ele tá falando dos hinos da harpa ou do instrumento harpa? Tem isso. Então, bom, se é da harpa, eu não sei. E se é o instrumento, eu também não vou saber. Eu acho que é uma junção de músicas, né? Em 1922, um ano após a criação do cantor pentecostal, a harpa cristã foi lançada em Recife, dessa vez sob orientação editorial do pastor Adriano Nobre. O inário teve tiragem de 1.000 exemplares e foi compartilhada para todo o Brasil pelo missionário Samuel Nistrom. Então nós aprendemos agora com a voz da criança. Lá em Recife. Na IA, o grupo de louvor pode ministrar suas próprias composições? Cara, você acabou de gravar. Gente, eu canto quase todo domingo, só da manhã. E a Merícia até que o mundo todo ouça. Chegou ao próximo, então aguarde. Tem que cantar, nós temos que fazer sim
valorizar os compositores aqui de dentro, sabe? Porque tem muita gente boa que produz música e às vezes não tem oportunidade de lançar música. Né? Até porque imagina que a composição própria reflete aquilo que a gente está sendo ministrado. Exatamente. Vamos ver aqui. Outra pergunta. Vasos. Fale um pouco sobre o repertório de preparação espiritual. Essa é boa. Essa é Que é o que a gente falou lá na primeira. Ai, pega essa música e faz. Não. Manda, Diegão. Cara, eu acho que falando do preparo, o preparo ele é o preparo. Na verdade, assim, a gente tem até que repensar um pouquinho sobre esse negócio do preparo. A nossa vida, ela é uma vida só. Então, se eu sei que eu tenho a responsabilidade de uma ministração, de liderar a adoração ou de participar daquele momento, eu preciso me preparar como alguém que se prepara para todas as outras atividades da igreja. Né? Como eu busco a Deus não só, e isso a gente precisa ter dentro da gente, eu não busco a Deus porque eu vou executar uma atividade, eu busco a Deus porque eu amo Ele e eu quero estar perto dele. Sim. Então isso vai refletir automaticamente. Né? Se você deve buscar a Deus mais, talvez quando você vai ministrar, talvez. Mas se você tem uma vida de intimidade, de busca, você está preparado o tempo inteiro. Não tem, hoje eu vou me preparar. É diferente de uma pregação, que você vai ler um texto específico, vai buscar coisas de consulta e tal, mas para um momento de adoração, você vai refletir aquilo que você já faz todo dia. Então, o seu preparo para a adoração precisa ser o mesmo quando você vai ministrar ou quando não, porque você vive uma vida de adoração. Tem um texto da Bíblia, se não me engano, em 1 Coríntios 14, que diz assim: e se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que serão convocados para a batalha? Paulo, quando está dizendo aqui, ele está colocando o mesmo peso aqui, o louvor e a batalha, porque se o povo que está lá soa um som que não é certo para os soldados que estão ouvindo, automaticamente eles não vão se preparar para a batalha. Então nós seremos pegos de surpresa. Então é muito importante a gente saber. O preparo não é para o dia, o preparo é o seu dia. Né? Como separar a adoração do púlpito dos problemas pessoais? Essa é boa, hein? Eu acho que a gente tem duas coisas. Assim. A primeira delas é de que a adoração não tem a ver. A adoração ela não está condicionada aos nossos sentimentos, e às nossas situações. A gente adora a Deus porque Ele é Deus, e Ele é Deus ontem, Ele é hoje, Ele vai ser sempre. Então, isso é a primeira coisa sobre a adoração que a gente precisa pensar. Então, os meus problemas não têm a ver com a minha adoração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o nosso Deus é um Deus de amor e Ele é um Deus que Ele não está indiferente às nossas questões. Então, no nosso momento de adoração, Deus ministra o nosso coração, mesmo que a gente tenha um problema. Né? Eu adoro Ele independente do teu problema. Independente disso, eu adoro Deus. E Deus, porque nos ama, não está indiferente aos nossos problemas e Ele se manifesta. Muitas vezes Deus traz resposta naquele momento de adoração. Você está com um problema e você se propõe a adorar a Deus. E aí então Deus responde, Deus traz cura, Deus traz a resolução daquilo. Então eu acho que é isso. Eu acho que o púlpito ele deveria refletir aquilo que você vive. Então se você vive uma vida de fé, o que você está ministrando lá em cima vai refletir exatamente o que você vive lá embaixo. Problemas todos nós temos, todos os dias, alguns com os problemas um pouco mais graves do que outros, só que a adoração a Deus em si, como um todo, a busca a Deus, o relacionamento com Deus, ela não pode estar exatamente condicionada às suas emoções, porque nós somos completamente vulneráveis, né? Um dia é uma montanha-russa, né? Um dia a gente está benzão com Deus, Deus, eu vou ser, outro dia eu não quero Deus, porque eu estou chateado. Então assim, como separar? Entendendo que Deus é Deus. Sabe, nada muda a divindade dele, nada muda a soberania dele, não é o problema que você passou, não são suas frustrações, porque quando você coloca a sua expectativa em Jesus, em Deus, você vai ter ela suprida completamente, não de certa forma, não parcialmente, mas completamente você vai ter as suas frustrações respondidas, as suas feridas cuidadas, só que muitas vezes, por estar chateado, as pessoas vêm e não conseguem adorar, sobem lá em cima tão machucados, que se mostram totalmente apáticas na hora da adoração, sabe? E aí mostram a vulnerabilidade, mostram, às vezes até muitas vezes, eu não quero nem falar falta de compromisso, porque isso eu acho que é um pouco pesado falar falta de compromisso, mas falta de entender quem Jesus é. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai ser para sempre, Ele não mudou. Vocês responderam no caso de dificuldade. Isso se aplica para quando a pessoa está em pecado? Primeiro, é muito importante a gente separar, a gente estava conversando aqui agora, os sentimentos
de um pecado para uma vida de pecados. Eu acho que isso é totalmente diferente. Então, quando você está em pecado, você está vivendo uma vida de pecado, sem arrependimento, sem direção, e você já tapou seus ouvidos espirituais para que o Espírito Santo te ministre você se arrepender disso, automaticamente você está se excluindo disso. Jesus, obviamente que você não diminui, a sua vida não diminui, você não tem menos valor para Jesus por causa disso, mas Ele quer que você reconheça isso e que você se arrependa disso. Então, uma vida sem arrependimento não tem correlação com a adoração. Zero correlação com a adoração. E é importante a gente, assim, quando a gente fala de pecado, a gente tem que pensar em muitas coisas para a gente falar sobre isso. Tem a diferença entre nós, putz, eu cometi um pecado, poxa, eu pisei na bola e tal, e eu estou vivendo uma vida de pecado. As duas coisas, elas já deixam muito claras qual é o posicionamento que nós temos. Se eu cometi um pecado e eu tenho consciência de que eu pisei na bola, cara, pisei na bola e tal, isso automaticamente gera arrependimento. Isso significa que o meu coração, já está mais predisposto a se arrepender. Né? E se você se arrepende, à luz da Bíblia, não existe nada que te impeça de adorar, de servir, que seja. A partir do momento que você vive uma vida de pecado, significa que você talvez não está querendo sair dessa posição. E aí é um outro problema. É claro que o assunto hoje é adoração, mas a gente precisa pensar algumas coisas sobre o que é então uma vida de pecado. Porque nivelando os pecados, a gente vai entender que se eu sou um fofoqueiro todo dia, eu estou numa vida de pecado. Sim. É diferente de eu ter feito uma fofoca. Se eu fiz uma fofoca de alguém e aquilo me constrangeu, poxa, eu fiz errado, eu estou na mesma situação do cara que fez qualquer outra coisa, mas que também se arrependeu. Né? Se eu passo uma vida falando mal das pessoas, eu estou em uma vida de pecado. Então a gente precisa pensar nisso e como isso afeta a nossa adoração pessoal. Exato. Quando a gente olha para o Gênesis, a gente vai ver que o que afastou o homem de Deus foi o pecado. E é até importante entender que não foi Deus que se afastou do homem. A gente vai ouvir a narrativa bíblica, a narrativa fala que o homem foi expulso do jardim. Ou seja, Deus continua sendo Deus no mesmo lugar. Só que o pecado tirou o homem de perto. Deus ainda está lá. Então é importante a gente pensar todas essas coisas sobre a nossa vida de pecado, sobre ter cometido um pecado e como isso afeta a nossa adoração. É isso aí, nós estamos encerrando mais um vídeo aqui. Eu acho que esse bate-papo é muito legal, muito esclarecedor. Eu acho que muita gente tem dúvida e às vezes tem vergonha de perguntar e tal. Eu acredito que nesses 3 vídeos nós pudemos esclarecer muitas coisas, sabe? Eu tenho certeza que vão rolar mais vídeos, vai ser bacana. E eu tenho certeza que assim como eu, assim como vocês, o desejo do nosso coração sempre, onde nós estivermos, fazendo o que nós nos propusemos a fazer, vai ser sempre agradar a Jesus, sempre. Deus te abençoe.